Boa noite a todos. Inicia o ano de 2024 e nós temos a primeira grande graça é de estarmos todos aqui reunidos sobre a proteção, sobre o amparo e sobre a inspiração do divino amigo, do amigo celeste, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a todos os senhores e as senhoras um 2024 cheio de aventuras e um desejo profundo do meu coração que vocês possam receber toda a consolação possível e toda a esperança para tantas realizações e tantos desejos em vossas vidas. Porque o ECAC, Espaço de Consciência, Amor e Caridade, é uma casa de esperança. E esta jamais deve se evadir, fugir do coração do homem. O meu abraço fraterno em todos vocês. O tema desafiador desta palestra, consequências espirituais do aborto. Eu confesso aos senhores e às senhoras que foi uma das únicas vezes da minha vida em que eu quase retrocedi e desisti de fazer essa palestra. Tamanha a complexidade, tamanha a gama de assuntos de ordem psicológica, de ordem fisiológica, de ordem espiritual, que o aborto provoca. Mas, há exatamente 10 dias atrás, eu jamais me esquecerei, num sonho, num desdobramento, em que eu pedia a Jesus e aos espíritos nobres que ajudassem na minha fragilidade, nos meus limites, e me ajudassem a vir aqui e fazer uma palestra sobre as consequências espirituais do aborto, que me acendesse uma luz neste caminho. E eu tive a resposta. Eu tive a resposta. Fale da vida. Fale da vida. Fale da vida. Senhores e senhoras, o que Deus nos deu de mais precioso, de mais insubstituível aqui na jornada terrestre? Ele nos deu a vida, esta existência. Vivemos muitas existências e não morremos jamais. Estaremos vivos para a eternidade, mas nós temos um compromisso com as existências em razão da evolução. O sentido de viver aqui na Terra é o sentido de evoluir,
de melhorar, de aperfeiçoar, jamais estagnar, jamais retroceder. Nós temos um compromisso com o bem, nós não temos um compromisso com o mal. E a vida que nos foi dada por Deus, foi entregue a quem? A vida foi entregue a quem? Aqui na terra. A vida, a perpetuação da vida, foi entregue às mulheres. Foi entregue à mulher. A mulher, e aqui não vai nenhuma intenção de ser simpático, de parecer agradável às mulheres, mas a mulher, ela, como repositório da vida, ela é essencial no plano divino. Sem a mulher, não há perpetuação da espécie. Sem a mulher, o mundo não se reproduz. Evidentemente que há a participação do homem, mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele ergueu um templo. E esse templo carrega a vida. É o útero da mulher. Nada pode ser mais importante, mais divino do que a mulher. Esta é uma responsabilidade, esta é uma beleza, esta é algo extraordinariamente divino que Deus incumbiu a quem? A mulher. A mulher. E a mulher não pode se converter jamais numa assassina, numa criminosa. O ser humano que ela carrega em seu tempo. Ouçam, ouvimos diariamente na mídia, na imprensa, enfim, a argumentação das pessoas favoráveis ao aborto, que a mulher tem direito de fazer o que quer com o próprio corpo. Sim, ela pode ser mãe, ela pode escolher ser mãe ou não ser mãe, mas ela não pode assassinar um outro ser que o amor de Deus deu para a humanidade, especialmente para a mulher. Eu gostaria de trazer uma informação científica, uma informação técnica de um grande médico americano, Dr. Bernard Nathanson, que viveu em Nova York, de 31 de julho, nascido em 31 de julho de 1926, falecido em 21 de fevereiro de 2011, médico obstetra e ginecologista, autor de mais de 5.000 abortos. Ele tinha uma clínica famosa nos Estados Unidos e as pessoas vinham do mundo inteiro, dos Estados Unidos inteiro, para abortar. E ele chegou a ser presidente da Liga em favor do aborto. Até que um dia, pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da técnica, da ciência,
foi descoberta a ultrassonografia. E está no YouTube, para quem quiser, sob o título O Grito Silencioso. E o Dr. Bernard Mendelsohn, ele viu o assassinato, o ato de abortar, ele viu na ultrassonografia, que não existia. E ele ficou chocado, ele ficou estarrecido com o crime do aborto provocado. Ninguém está aqui falando no aborto, por exemplo, em que é abortado o feto para salvar a vida da mãe. Isso é absolutamente permitido. E nós teríamos uma outra palestra para falar sobre vários casos, inclusive o problema da anencefalia, que a criança nasce com a calota craniana incompleta e o cérebro incompleto, tem poucos dias de vida e morre. Mas isso é para uma outra palestra. Eu estou me referindo às consequências espirituais e chegarei lá, porque o tema é longo. O Dr. Bernard Mendelsohn assistiu, e esse vídeo é estarrecedor. Esse vídeo é assustador, está ao alcance de qualquer um dos senhores e das senhoras na internet. Ele narra e mostra que no instante em que a criança, em que há o ato do aborto, pela introdução dos aparelhos de sucção e também da cureta, a imagem mostra que o feto, com 12 semanas, ele recua, assustado, desesperado, e ele abre a boca e é chamado o grito silencioso daquele que não tem meios de se defender, daquele que não pode chorar por misericórdia, daquele que está sendo impedido de viver, de se submeter a todas as provas humanas, como todos os que estão aqui. Estamos nós todos aqui, vivendo nossas vidas, acertando e errando, mas nós temos a oportunidade de viver. Nós temos oportunidade de percorrer a existência, criar famílias, enfim. E aquele feto que foi abortado, que foi assassinado, e agora eu vou ler para vocês as palavras textuais desse médico que deixou de fazer abortos, teve uma depressão profunda e se transformou, fundou uma liga pró-vida, dizendo que ele estava completamente errado. O Dr. Bernardo Mendelsohn disse, mostrando o vídeo, e eu estou aqui repetindo o vídeo, que todos vocês podem ver e confirmar tudo que eu estou dizendo. Ele disse, a criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. Esta pequena pessoa de 12 semanas é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas. Seu coração está funcionando há 8 semanas. E todo o resto das funções humanas
são exatamente como as nossas. Portanto, um feto de 12 semanas é um ser humano como nós. Ele está lá no claustro materno, aguardando a hora de se completar e vir viver como todos nós. Todos nós aqui somos produto de um nascimento normal. Fôssemos abortados, não estaríamos aqui e atrasaríamos e muito a nossa caminhada. O último ato macabro, o último ato hediondo do aborto é quando, depois da criança ser esmagada, torturada com a bomba de sucção e com a tipo de uma pá, a cueca retira os restos daquela criança assassinada, é colocado na lata de lixo, onde nós colocamos todo o lixo, toda a sujeira emprestada. É isto que diariamente, no mundo, quem pratica o aborto provocado comete o assassinato mais covarde, mais cruel, mais desalmado de uma criança igual a nós. Nós podemos gritar, nós podemos reclamar, nós podemos nos defender. Aquele pequeno ser que está ali, no ventre materno, ele está completamente desamparado, dependendo da vontade da mãe, da consciência de um médico que honre a sua profissão, que dignifique a sua profissão, porque bom médico é sinônimo de vida, de luta pela vida, não é sinônimo de colaborador da morte, não é sinônimo de agente do massacre e da morte. E assim, todos aqueles que participam do ato, sejam anestesistas, sejam auxiliares, que estão ali, naquele ato diabólico. E a humanidade, e nós não sabemos, alguns não sabem, por que nós vivemos na Terra com tantos sofrimentos e com tantas dores? Por que nós estamos nesse planeta ainda de provas e expiações? Por qual razão? Por uma razão muito clara. Muito clara. Por orgulho, por teimosia, por más inclinações, nós não nos curvamos ao amor, à bondade, ao bem. E o que acontece? Sofremos. As consequências espirituais do aborto são terríveis para todos os envolvidos. Seja a mulher que aborta, seja o companheiro, o namorado, o noivo, o amante, seja lá quem for, que anue, que paga, que ajuda. O médico, os auxiliares, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, a vida devolve. A vida devolve para todos nós. Eu respeitosamente desafio a qualquer um dos senhores e das senhoras
aqueles que têm um longo caminhar pela vida, além dos 50 anos, se já não viram, se já não assistiram, se já sentiram na própria pele a dor e o sofrimento, e se perguntaram: por que eu estou sofrendo assim? Por que me aconteceu isto? Por que me aconteceu aquilo? Por que essa doença? Por que a perda de um filho? Por que um acidente, uma perda prematura? Olhem, vejam, pensem, procurem nos escaninhos da alma, no fundo da consciência, que vocês verão e se lembrarão daqueles atos menos dignos, menos honestos, aqueles atos que nós praticamos com desvio, com transgressão das leis divinas, das leis de Deus. Enquanto existir na terra um só, e eu estou me referindo ao aborto apenas, um só aborto provocado, uma criança que nasceria com normalidade, enquanto existir um só aborto provocado, eu tenho certeza que Deus, aquele que nos deu a vida, representado pelo seu Filho, correrá uma lágrima de dor, porque Ele, Jesus, veio para mostrar a todos nós que a vida só tem sentido quando nós escolhemos o caminho do bem. Quando nós superamos as nossas más inclinações. Quando nós conseguimos evoluir para o bem. Enquanto não chegarmos lá, infelizmente, haveremos de sofrer. Enquanto nós desejarmos fruir os prazeres passageiros, desejarmos gozar as coisas que têm fim da matéria, e olvidar, esquecer e afastar as coisas espirituais que são permanentes, nós nunca teremos uma felicidade possível aqui na Terra. E nós retornaremos e voltaremos para resgatar os erros e os equívocos. Uma mulher que aborta, ela corre um perigo gravíssimo de vida. Uma mulher que aborta, ela pode retornar em outras encarnações, reencarnando com o aparelho genésico, com o aparelho reprodutor, e o homem também totalmente problematizado por um número sem fim de doenças. Uma das coisas mais dolorosas, e eu tive a oportunidade de ter um caso profissional, pessoal, atender uma senhora para um problema de ordem jurídica envolvendo herança, que essa senhora era herdeira. E ela disse para mim algo que eu jamais me esquecerei. Doutor Trindade, o meu maior sonho era ser mãe. E eu fui em todos os médicos possíveis e imagináveis. E eu não consegui ser mãe.
E eu sinto um vazio, uma depressão terrível. Eu perdi o casamento, o meu marido se separou e queria muito um filho. E eu não podia dar esse filho. E eu estive no centro espírita. E um espírito nobre se aproximou e disse a essa senhora: minha filha, tu estás reparando a dor de um aborto provocado. Esta é a dor que te acompanhará. Esta é a dor que tu terás que passar, orar e pedir a Deus. E numa próxima encarnação, tu poderás ser mãe do tanto desejo. Eu fico a imaginar, senhores e senhoras, todos aqui, os que têm filhos, filhas, que se lembram do abraço, do beijo, do carinho de um filho com uma filha. Os cuidados, a atenção, ter a felicidade de ouvir: papai, eu te amo. Mamãe, é tudo, papai. Meu vovô querido, minha vovó. Isto não tem preço. Isto é uma bênção divina. E eu pergunto, e tem pessoas pelo materialismo, pelo egoísmo, pela maldade, existem, e elas confessam, mulheres que dizem: não, eu vou abortar porque eu não quero ter um filho, porque vou estragar o meu corpo. E elas estragam a sua existência, irão sofrer, pela lei do retorno, sofrimentos indizíveis e terríveis. O ato do nascimento de um filho é algo indescritível. A Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ela deu a luz a Jesus. E Ele é a nossa grande esperança. Ele é o nosso elo com Deus. Jesus é o amigo incomparável para nossas vidas. E Ele veio para dizer que a vida é o que nós temos de mais importante. A vida é o que nós temos de mais significativo. Portanto, meus amigos, com respeito a quem pensa em contrário, porque todos têm o direito de pensar, todos têm o livre-arbítrio, mesmo errando, nós não podemos. A doutrina espírita não pode concordar com o aborto provocado. Ela nega a nossa essência, ela nega a nossa vida, ela nega aquilo que Deus deu para nós. Portanto,
eu gostaria de finalizar encerrando um pensamento que Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, ele psicografou dizendo o seguinte: as dores que provocamos, os sofrimentos que praticarmos em desfavor do próximo, em verdade, nós estamos nos automutilando, nos autoprovocando e sofrendo. Não pensem, não se enganem de que o aborto resolve qualquer coisa na vida de quem quer que seja. O aborto se dê sincera e honradamente. O nome verdadeiro do aborto é o assassinato impiedoso de uma criança que já tem todas as funções como a nossa, já tem, como diz o médico, já tem todo o seu aparelho cardíaco, todas as suas funções normais. O aborto é um massacre do ser humano contra alguém indefeso. Não tem como se defender. O aborto, ele nega a nossa vida. Ele nega a nossa vida. E se nós colaborarmos, pactuarmos, a mulher abortar, o homem for cúmplice nessa missão diabólica, a lei do retorno é inexorável. Aquele grito silencioso que o Dr. Bernard Tennyson viu no feto estarrecido, que se recolhia no ventre da mãe, vendo o bocal, o aparelho de sucção do aborteiro e a cureta que o esmagava e o torturava, nós choraremos os que praticarem, seja médico, seja auxiliares, os diretamente envolvidos. Nós teremos um sofrimento muito maior. Muito maior. Sofreremos muito mais. E isso atingirá a nós e familiares. A misericórdia divina, ela, um dia, ela sempre chega. Por maior que for a maldade, a misericórdia divina, ela se apresenta. Mas a justiça de Deus é de tal maneira que aquele que pratica o mal, ele terá que repará-lo. Não há penas eternas. Não existe infernos infinitos. O que existe é sofrimentos daquilo que praticarmos erradamente. O aborto é um dos crimes mais graves que transgride barbaramente a lei de Deus. Não vamos nos iludir com os nossos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Todos aqui partiremos um dia. Todos aqui partiremos um dia.
Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Não vos esqueçais. Está lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, no Dolmen de Allan Kardec, escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Se nós vivemos mal, se nós deixarmos nos conduzir pela maldade, no caso específico dessa palestra, pela omissão do aborto, as consequências espirituais serão gravíssimas, porque isso implica em matar. Um aborto é mais violento do que uma altercação de alguém ali na rua que discute, briga, troca tiros e morre. Claro que aquilo está totalmente errado. O aborto é matar, é assassinar uma criança indefesa. Não existe argumento nenhum. E numa próxima palestra, se for o caso, se assim entenderem, eu gostaria de rebater com muito respeito a uma ministra do Supremo Tribunal Federal que se aposentou recentemente e que defendeu o aborto até 12 semanas. Mas isso é motivo para uma outra palestra. Porque não há justificativa alguma. Não há justificativa legal, moral, para o aborto provocado de um feto e de uma mãe que estão em perfeitas condições. E mesmo aqueles casos, e eu não quero entrar no problema do estupro, do aborto piedoso, enfim, há vários tipos que se discute. Eu estou hoje me limitando a falar no aborto em condições absolutamente normais da mãe do feto. O nome não é aborto, ou então o sinônimo é assassinato covarde. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que essas palavras, ditas com muita certeza do meu coração e da minha alma, ela possa chegar à consciência de cada um de vós. E que cada um de vós tenha como lema, tenha como luz em vossas vidas a própria vida, a própria existência. Porque aonde existe amor, jamais existirá aborto, jamais serão assassinadas crianças, e sim amparadas e protegidas. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.